Olá pessoal, sejam bem-vindos à matéria de Biologia do CEJA de Piraju. Eu sou o professor Anderson, professor de Biologia aqui do CEJA de Piraju e vou passar para vocês alguns conteúdos da matéria de Biologia, certo? Esse conteúdo aqui a gente encontra no primeiro ano do módulo 1. É um conteúdo simples, porém de extrema importância. A nossa pequena aula de hoje é sobre cadeias alimentares. O que seria uma cadeia alimentar? É uma cadeia, como o próprio nome diz, onde os seres vão se alimentando um do outro, através então de uma rede, como nós estamos vendo aqui. Aqui nós temos sempre, certo? Inicia-se a cadeia alimentar com um produtor. Que nesse exemplo aqui, que é o mesmo exemplo que vocês têm na apostila, é o capim. Então, o capim, ele é um ser produtor. Por que nós falamos que ele é um ser produtor? Porque ele consegue produzir o próprio alimento. E qual seria esse alimento? Seria a glicose. E o capim, ele consegue produzir a glicose através da fotossíntese. Somente o capim é produtor? Não. Existem outros seres que também são produtores, como por exemplo, aí no caso, todas as plantas, as algas, conseguem produzir a própria glicose através da fotossíntese. Continuando aqui, nós temos uma setinha. Essa seta significa serve de alimento para. Então, o capim serve de alimento para o gafanhoto. Ou seja, o gafanhoto se alimenta do capim. Sendo assim, nós classificamos o gafanhoto como sendo consumidor primário. Continuando a nossa cadeia alimentar, nós temos uma outra seta aqui, certo? Depois do gafanhoto, setinha, serve de alimento para um roedor. Então, o roedor se alimenta do gafanhoto. Mais adiante, outra seta, serve de alimento para a serpente. Ou seja, o roedor serve de alimento para a serpente. Aqui nós temos a classificação, logo acima, de produtor para o capim, consumidor primário para o gafanhoto, porque ele é o primeiro consumidor aqui no caso dessa cadeia alimentar, consumidor secundário para o roedor e consumidor terciário para a serpente. Aqui vocês podem observar que existe, saindo de todos esses seres, algumas setas que vão em direção aos fungos e bactérias. Por quê? Porque ocorre o seguinte, se a cadeia começar pelo capim, certo? E o gafanhoto não se alimentar do capim e o capim morrer, ele vai sofrer a ação, então, do que nós chamamos de decompositores. É eles que vão transformar a matéria orgânica do capim em matéria inorgânica e devolver assim ao solo. Assim como se o gafanhoto morrer, se o roedor morrer ou se a serpente morrer por alguma causa e ficar no solo, vai sofrer então a ação dos decompositores. Na apostila também traz os chamados níveis tróficos, que são os níveis alimentares. Então aqui, o produtor, ele compreende o primeiro nível trófico, o gafanhoto, o segundo nível trófico, o roedor, o terceiro nível trófico e a serpente, o quarto nível trófico, certo? Então, essa foi a aula de hoje e nós nos vemos aí na próxima. Um abraço a todos e bons estudos.